Olá, eu sou Miriam Xavier e eu tô aqui para dar as mãos a quem alimenta o mundo. Faço parte de um grupo chamado Compartiveg que tem esse propósito de dar as mãos a quem alimenta o mundo. A gente trabalha com consultoria e a gente desenvolve todos os nossos serviços e ferramentas com esse propósito. Essa semana a gente está falando a respeito de rastreabilidade e quando a gente fala da principal legislação hoje de rastreabilidade de vegetais, que é a INC 02 de 2018, então uma instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura e da Anvisa, que tratam de rastreabilidade de vegetais e que vão dizer todas as normas, tanto para o produtor, que é o primeiro ente da cadeia, quanto para todos os outros elos adiante. Uma coisa importante que a gente vai falar aqui hoje é a respeito de consolidação de lotes. O que é consolidar? Nada mais do que você reunir mais de um lote e criar um lote composto. Vamos voltar lá atrás, então, primeiro para a gente entender. Quando alguém me pergunta numa propriedade, um produtor vira para mim e fala: Miriam, como que eu faço um lote? O que é um lote? Como que eu crio um lote? Normalmente, um lote é aquele grupo de produtos ali que foi colhido no mesmo dia, que tem origem na mesma quadra, talhão, área de produção e que, portanto, passou pelo mesmo processo produtivo igual, desde o início do plantio, passando por todas as aplicações de insumo, e aí ele foi colhido junto. Normalmente, por que eu falo assim? Porque a gente pode ter variações dependendo da realidade de cada lugar, tá? De forma mais geral é isso. Então, se eu colhi, por exemplo, eu tenho produção de laranja, e eu tenho vários talhões de produção de laranja. Eu vou colher laranja hoje e eu colho de um talhão e de outro, do talhão 1 e do talhão 2. Quando eu chego no meu packing, no meu galpão de armazenamento, e eu tenho 2 lotes, porque eu colhi um do talhão 1, outro do talhão 2, eu vou identificar eles de forma separada e eu vou armazenar e passar por eles por toda a cadeia de forma separada. É uma das possibilidades. Então eu crio um lote, um código de rastreamento, eu identifico de alguma forma cada um desses 2 lotes, ou seja, cada um desses blocos, dessas produções de laranja de 2 quadras, 2 talhões diferentes. E eu vou ao longo de toda a cadeia, eu como produtora, eu vou passar para o próximo ente, eu vou vender para o meu distribuidor desse jeito, tudo separadinho. No transporte tem que ir tudo separado. Lá na distribuição, quem receber vai manter separado esses 2 lotes. E aí, por aí vai, até o final, até chegar no consumidor. Qual que é a dificuldade que a gente tem na cadeia quando a gente fala de HF, de hortaliças, de frutas, de forma geral? É que muitas delas, elas têm lotes que são muito pequenininhos e são vários lotes. Vou dar um exemplo para outra fruta até, morango. O morango, muitas vezes, quando ele é comercializado, ele sai de um produtor pequenininho, que colhe um pouquinho de caixa naquele dia, e ele é agrupado com vários outros lotes, ou seja, com produção de vários produtores, para ele formar uma carga, para formar um conjunto de produtos que vai ser transportado em conjunto mesmo, né? Então a gente consolidou um lote, vários lotes, né? Desculpa, para a gente vender esse produto lá na frente. Então, cada lote pode ser representativo de um talhão, de uma área de produção diferente, ou pode ser de uma origem, de um produtor diferente. Também a gente tem vários lotes. Quando eu reúno, eu agrupo esses lotes todos, eu consolido esses lotes para vender, a legislação, a INC 02 de 2018, ela permite que seja feita essa consolidação. Então, não tem problema nenhum consolidar, desde que eu mantenha todos os registros, então eu saiba a origem de todos os lotes que eu compus, que eu usei para compor esse lote consolidado,
tá? Então, nesse exemplo do morango, a pessoa que coloca dentro de um caminhão vários lotes, ou seja, eu tenho, por exemplo, 30 produtores diferentes que forneceram cada um pouquinho de morango, e aí a gente fez um lote consolidado, uma carga com um lote consolidado. Não tem problema consolidar, desde que eu saiba a origem de cada um. Então, eu saiba quais são esses 30 produtores que eu reuni para fazer uma carga, tá? Quanto mais específico eu for na minha identificação, quanto mais eu souber cada lote, de onde veio, olhar para cada caixa, olhar para cada saco, olhar para cada produto e saber qual que é a origem dele, qual que é o lote único dele, é mais fácil para eu fazer a rastreabilidade, né? Vamos entender. É mais fácil eu saber se tiver identificado o nome do produtor em uma caixa, já está dizendo diretamente de quem foi, e quando eu vou saber como foi produzido, eu vou direto nesse produtor e eu entendo como que ele produziu. Quando eu tenho vários lotes compondo um lote consolidado, eu não tenho tanta precisão nas minhas informações. Então, sempre eu vou ter algum risco de não saber a origem exata e, portanto, eu ter que procurar investigar em vários lugares diferentes quando eu tenho um problema, né? Quando tem, sei lá, uma análise de resíduo e aparece o resíduo de algum produto, de algum defensivo, de um princípio ativo que não poderia estar ali ou que ele está acima do limite máximo permitido, esse resultado da análise de resíduo ele tem que identificar uma origem. Se está lá no supermercado, o supermercado vai saber de onde comprou, e se tiver identificado aquela caixa ou aquela bandeja, ou o que for, com o nome do produtor, eu já vou direto lá no produtor e eu já sei de onde veio. Agora pensa se eu consolidei nessa carga de morango que eu dei exemplo, eu peguei de vários produtores, fiz uma carga e entreguei tudo junto no mercado. O mercado vai dizer, veio de tal distribuidor, e o distribuidor vai dizer, veio de algum dos 30 produtores que eu tenho todos listados e eu sei todos aqui que compõem esse meu lote. E a gente vai ter que investigar junto com todos esses 30 produtores o que aconteceu para a gente saber de onde veio o problema, tá? Então, sim, é permitido consolidar, mas a gente tem que entender que quanto mais específico a gente for na identificação do lote, mais fácil vai ser para a gente encontrar a origem de algum problema. Isso vale, gente... há pouco tempo a gente teve uma questão assim num cliente nosso, tá? Isso não vale só para fiscalização, para uma análise de resíduo. Pensa no tanto que isso é importante dentro de uma propriedade, tá? A gente tinha uma produção de pimentão e a gente tinha um problema dentro da mesma propriedade. E não era nem problema de resíduo, era que aquele lote que foi para o mercado, ele estragou muito rápido, muito mais rápido do que o normal. Se a gente tivesse lotes consolidados, a gente ia dizer, tivemos um problema no pimentão e a gente não ia ter ideia de onde veio. Como a gente tinha separado certinho a carga, a gente foi lá direto naquele lote, ou seja, naquela quadra lá, naquela área de produção de pimentão, e foi entender que esse pimentão que deu problema, porque o resto da carga estava perfeito, foi só com essas caixas que a gente teve problema, a gente foi entender que já era uma lavoura que já estava bem mais velha, que já estava no finalzinho da produção, já tinha encerrado um pouquinho de adubação dela. Então a gente realmente tinha um produto que aparentemente estava igual aos outros, mas que ele não tinha a mesma qualidade, ele não tinha a mesma vida de prateleira, o mesmo tempo, né, que ele ia durar lá na prateleira mesmo, do que os outros que eram de lavouras mais jovens. Então olha a importância para a gestão da propriedade da gente saber especificamente de onde veio cada produto, né? Da gente ter, quanto menos consolidado, quanto mais puro for um lote, mais fácil da gente achar a origem de um problema e da gente resolver esse problema, que é o mais importante, tá? Então essa foi mais uma dica, reunindo algumas informações e algumas dúvidas de rastreabilidade que a gente recebe dos nossos clientes, de pessoas que a gente conversa, de lugares que a gente vai dar palestras a respeito desse assunto. Vamos falar muito ainda sobre rastreabilidade essa semana e eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo!